Cara, e o Real Madrid, hein? O empate em 1-1 com o Girona foi patético e a imprensa espanhola tá criticando muito a equipe merengue. Falaram em fiasco, fracasso e até abismo comparando com o Barcelona. E não é só pelo resultado não, o Real não jogou bem. Teve dificuldades para criar, não conseguiu se impor nem no Bernabéu, e isso já vem acontecendo há alguns jogos. Todo mundo já reparou que desde o retorno do Mbappé, o time não consegue mais vencer. Na prática, a briga pelo título espanhol já era, ficou muito distante. O Barcelona pode abrir mais vantagem ainda e o Real parece sem resposta nesse momento. Dentro de campo, faltou intensidade, faltou criatividade e até a torcida já perdeu a paciência com o clube, inclusive vaiaram ontem no Bernabéu. Agora tem um detalhe aqui que é muito importante. Esse jogo era o último antes da decisão contra o Bayern pela Champions League e servia para dar confiança para o time chegar empolgado para conseguir reverter o placar. E ó, aconteceu justamente o contrário. Ninguém tá mais confiando no Real para decidir agora na Alemanha. Então o cenário é bem simples. Ou dá um jeito de reagir contra o Bayern de Munique, ou, meu amigo, a temporada acabou pros merengues, viu? E olha, tem promessa do São Paulo livre no mercado, o Enzo se desculpou com o elenco do Chelsea, o Endrick foi criticado pelo treinador do Lyon e muito mais coisas pra gente ver no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não faz parte do nosso time aqui no News Sport Clube, eu conto com você agora pra se inscrever no canal, deixar um like e hypar esse vídeo, que esse projeto, esse canal precisa bombar, mas pra isso eu preciso de você, jogador. Já se inscreve agora e vem fazer parte do News, beleza? O Arboleda tá conseguindo se colocar numa situação bem complicada com o São Paulo, viu? Eu vou te falar, tá difícil de defender o equatoriano. Eu sei que a gente não sabe de tudo que aconteceu, tem muita irresponsabilidade dele nisso, mas o cara, olha, sumiu, não apareceu pro jogo, não deu explicação, trocou de número de telefone, foi pro Equador pra curtir balada com os amigos, enfim, daquele jeito o Arboleda de ser. E agora que chega a hora de resolver a saída dele do clube, já que ele não veste mais a camisa do São Paulo, o jogador tá fazendo exigências que o clube não aceita. E o clube tem razão. E nisso tudo se complica. Porque assim, já não é mais uma rescisão simples. Tem dinheiro envolvido, tem pendência antiga, tem contrato que o jogador tem que cumprir. Ele também não vai ficar livre no mercado para acertar com qualquer outro time. Então tem muita coisa para se decidir, para se resolver. Só que em vez de ajudar a resolver o problema, o Arboleda, que precisa colocar tudo em dia, parece que tá jogando contra o próprio processo para tumultuar ainda mais. E isso só tá prejudicando ele. O clube vai seguir. O Arboleda é quem vai sair prejudicado. E isso irrita a diretoria, irrita a torcida, porque assim, não é só sair, é a forma como tá acontecendo. Um cara que tinha tudo para ser ídolo no clube, tá saindo pela porta dos fundos, se tornando um cara verdadeiramente assim patético. Vai virando uma novela, vai se arrastando e quanto mais demora, pior pra ele. Porque enfim, eu acho que ele vai jogar até quantos anos? Até os 50? Muito complicado pro Arboleda. Como eu já disse outras vezes, vai ser o primeiro caso de jogador a perder tudo ainda em atividade. O Real Madrid já começa a olhar o mercado e colocou o Didier Deschamps como opção para a próxima temporada. O técnico deve deixar a seleção francesa depois da Copa do Mundo de 2026 e virou um alvo do Real, já que o clube ainda não se acertou desde a saída do Carlo Ancelotti, que hoje treina no Brasil. Os jogadores do Fluminense foram pegos de surpresa com a mudança do Fla-Flu para domingo e ficaram incomodados com a perda da folga. A diretoria, com Mário Bittencourt e Paulo Adjoni, se reuniu com o elenco para explicar a decisão e acalmar o clima. O Corinthians monitora o Everton Cebolinha do Flamengo. O jogador pode assinar pré-contrato no meio do ano, mas o Fla não quer facilitar, mesmo sem renovar, e pretende segurar o atleta até dezembro. O Flamengo busca um lateral esquerdo para o meio do ano e monitora o Caio Henrique do Mônaco. O nome agrada internamente e o clube avalia uma investida na próxima janela para reforçar o seu elenco. Irmão, e você lembra do Thales Costa? Ele tomou uma decisão que ninguém estava esperando, viu? O ex-jogador do São Paulo, que é made in Cotia, rescindiu o contrato dele com o Politia da Ucrânia por causa do clima de guerra no país. A Ucrânia ainda está em conflito com a Rússia e assim, dá para entender totalmente a decisão dele. Ele mesmo falou que vivia com medo, longe da família, sem conseguir ter tranquilidade no dia a dia e chega uma hora que o futebol deixa de ser prioridade. Ele já estava tentando sair de lá tem um tempo, mas o clube não facilitava. E agora ele conseguiu essa rescisão, só que ele vai ter que esperar a próxima janela para ele voltar a jogar, então vai ter um hiato de atuação e sendo sincero aqui, tem vaga em muito time brasileiro, tá? O Thales estava bem na Ucrânia, é um cara que o nível dele melhorou muito jogando no Politia e assim,
vai ter muito time no Brasil que vai ter interesse no jogador e ele pode ajudar e muito. É bom jogador o Tales. Na Espanha, o Toni Kroos comentou o duelo entre Real Madrid e Bayern de Munique e deu uma esperança para o time espanhol. Segundo ele, o Bayern costuma cair de rendimento no jogo de volta e pode não sustentar a vantagem na decisão. Já no Barcelona, o Robert Lewandowski recebeu uma proposta de renovação do Barça com um salário menor e contrato curto. Ao mesmo tempo, clubes como Milan e Juventus monitoram a situação. O polonês vai tomar uma decisão até o final do mês. Na Itália, na Roma, o Claudio Ranieri expôs que o clube tentou outros técnicos antes de fechar com o Gianpiero Gasperini, tentando ali causar algum desconforto na equipe. O Gasperini respondeu, negou qualquer problema, mas reclamou que o Wesley foi o único dos reforços pedidos que foi contratado pela equipe. Na França, depois de 4 meses fora, o Pogba voltou a jogar pelo Mônaco. Ele entrou no segundo tempo aos 69 minutos contra o Paris FC, marcando seu retorno aos gramados depois de um longo período afastado por problemas físicos. O Liverpool deve passar por uma reformulação pesada. O Salah e o Andrew Robertson vão sair e o clube já pensa em reforços. A base do time campeão está se desfazendo e novas contratações devem acontecer na próxima janela. Cara, e o Endrick, hein? Que começa a viver um momento complicado no Lyon e isso já virou assunto por lá. 3 meses depois da chegada, o que era expectativa virou cobrança no Lyon e o técnico Paulo Fonseca foi direto. Disse que não está satisfeito, que o jogador precisa fazer mais. Vocês sabem, o Endrick acabou de anunciar que vai ser pai, enfim, que a esposa dele tá grávida ali e o principal problema dele hoje é a queda de desempenho. O Endrick não marca há mais de 2 meses na Ligue 1 e vem tendo atuações bem apagadas. Alguns falam que os caras não estão passando a bola pra ele, meio que fritando o Endrick. E aí quando a gente pensa que fala que, pô, o cara que foi sabotado no Real Madrid, que na seleção brasileira muitas vezes ele é sacaneado, agora no Lyon tem gente falando que os caras não tocam pra ele. Irmão, problema em 1, 2, 3 lugares, todo mundo já começa a se perguntar como é o extracampo do Endrick. Será que ele é um perna, um mala? Será que as pessoas não gostam dele? O que tá acontecendo? Nesse momento que era pra ser tão feliz, que o cara descobre que vai ser pai, chega essa notícia, entende? Que o treinador criticou ele publicamente, aí fica bem complicado. Pesa contra o Endrick o contexto. O Lyon vive uma fase que não é bacana, o time tava muito bem, tava numa crescente, mas aí foi eliminado da Copa da França, eliminado da Europa League, e agora na Ligue 1 o time não tá bem, entende? Não tá bem e o Endrick precisa se coçar, o treinador dessa cutucada nele publicamente. Eu espero que tenha sido aquela coisa para mexer com o jogador e não aquilo para detonar o jogador mesmo e transferir responsabilidade. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer na próxima partida, na próxima rodada. Vamos ver qual vai ser a resposta do Endrick em campo. Dele falar, ele não tem que falar nada. Tem que responder com a bola. E eu queria saber de você, o que você acha que está acontecendo? O Endrick é um perna? É só uma fase? Por que é que o Endrick sempre tem essas historinhas cercando ele fora de campo? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião. O Enzo Fernandes tentou apagar o incêndio lá no Chelsea. Você sabe que ele está afastado da equipe depois de falar sobre a vontade de morar em Madrid. Praticamente se jogou nos braços do Real Madrid. E aí agora, depois de ser afastado, ele pediu desculpa ao técnico Liam Senior e também ao grupo do Chelsea. O jogador, mesmo assim, não foi reintegrado ao grupo e o Chelsea vai enfrentar o Manchester City sem o argentino. E, cara, eu gostei da decisão do Rossenior, tá, do Chelsea, de manter ele afastado, porque o cara não pode achar também que ele vai fazer isso, causar um tumulto no clube, desprestigiar a equipe com quem ele tem contrato, e aí que depois ele vai chegar lá e falar, gente, desculpa, e vai voltar a jogar simplesmente. Acho que ele vai ser reintegrado, mas o castigo tem que ser assim mesmo. Tem que prorrogar um pouquinho para ele entender o tamanho do Chelsea, que ele não é ninguém e jamais nenhum indivíduo vai ser maior do que uma instituição. Acho que acerta o Rossenior, acerta o Chelsea, colocam o Enzo no lugar dele e ele se desculpar, é óbvio, ele precisava fazer isso, mas não pode ser a resposta para tudo. As palavras do cara não podem simplesmente ser maiores que as ações dele. Agora ele tem que mostrar com ação, com humildade, sabe, se colocando no lugar dele e entendendo que é ele quem precisa do Chelsea e não o contrário. Mas aí, eu quero saber sua opinião sobre tudo isso. Você concorda comigo? O Enzo mandou muito mal nas atitudes dele, merece ter um castigo prorrogado? E o Endrick, hein, cara? O que acontece com o Endrick? Conta aqui pra mim, eu quero saber a sua opinião. Me diz aí se você acredita que o Real vai virar contra o Bayern. Não esquece do like no vídeo, eu fico por aqui. Te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.